espero que funcione. Então, pessoal, deixa eu continuar olhando por aqui, pelo menos pro Google Meet. Então, a ideia da gente fazer a aula de via remota é para tentar adiantar um pouco a nossa situação. Tem dois objetivos principais. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que se essa pessoa estiver aqui ou essas pessoas estiverem aqui, me manda um ok e o nome. Algumas pessoas que estão inscritas nessa disciplina, elas estão prontas ou prontas para se formar, tá? Então elas precisariam desse crédito para se formar nesse semestre que está agora, tá? E elas estão com a vida parada por causa da pandemia. Então uma das coisas que a gente está tentando acelerar é que essas pessoas que têm essas disciplinas que podem ser dadas de modo remoto, elas possam fazer a aula, obter o crédito e se formar, tá? Ainda antes do apocalipse zumbi acabar. E a gente está vendo ainda como isso vai acontecer para aulas obrigatórias, que é um problema, e principalmente para as aulas que têm carga prática, que é um problema ainda maior, porque você não consegue fazer aula prática de modo remoto, assim, a não ser que cada um monte o laboratório do Dexter em casa. É um pouco mais complicado. A outra coisa é o seguinte: essa disciplina tem 158 inscritos, tá? Em 2 turmas. 2 turmas de 80, tá? Vai ser impossível, mesmo que a gente retorne depois que passar a primeira onda de epidemia, que não necessariamente a doença vai estar erradicada, se a gente não tiver uma vacina ou um tratamento eficaz, a gente não vai conseguir botar 80 pessoas dentro de uma sala de aula. A gente tem um problema crônico no CCS de sala de aula. Então a gente não vai poder usar, provavelmente, as salas do subsolo, porque elas não têm janela. Então a gente não pode colocar um monte de gente lá dentro respirando o mesmo ar. O bloco N não vai poder ser usado, porque o bloco N é o centro de testagem para Covid-19, para PCR em tempo real e sorológico. Então é uma área de alto risco de contaminação. Então ela não vai poder ser usada. E isso faz com que a gente tenha pouquíssimas salas disponíveis no CCS. Então, mesmo que a gente volte para as aulas presenciais, a gente não vai poder ter tanta aula, não sabe como é que a gente vai conseguir fazer isso ainda, tá? Então, a ideia é da gente tentar oferecer essa disciplina de modo remoto e eu conseguir diminuir o número de pessoas que precisem de aulas presenciais depois. Em nenhum momento a gente vai deixar de dar essas aulas de modo presencial. A gente sabe, a reitoria sabe, a farmácia sabe, eu sei, que a gente tem vários problemas de acesso à internet. Eu falei para vocês que estou com problema de acesso à internet, não sei se eu vou conseguir terminar de dar essa aula. Mas a gente tem vários problemas de acesso à internet, ou alunos que não têm acesso à internet, porque não tem banda larga, ou porque o sinal de celular é muito ruim, não tem 4G, ou por questões financeiras, também não tem acesso à tecnologia, pessoas que não têm computador em casa, então é muito mais difícil de estudar, pessoas que não têm ambiente para estudar em casa. Então tem vários problemas que impedem essas pessoas de terem acesso a aulas remotas ou a educação à distância, tá? E a gente é sensível a isso. Então a ideia é que a gente não vou dar essa aula e simplesmente falar que essas pessoas vão fazer depois, tá? E a ideia é a gente dar essa aula para conseguir depois dar um melhor atendimento para as pessoas que precisam fazer o presencial. Se de fato essas 100 pessoas que mais ou menos que querem fazer o ensino remoto emergencial, a gente conseguir concluir e todo mundo obter o crédito, quando a gente voltar eu vou ter 50 alunos, talvez dividindo em 2 turmas de 25, e eu consiga que esteja muito mais fácil dessas aulas, tá? Mas assim, no novo normal, a gente não vai ter outra opção além de passar pelo ensino, algumas coisas irem para o ensino remoto, tá? Ou para educação à distância. Isso aqui não é educação à distância, tá? Embora eu esteja longe de vocês, isso aqui é ensino remoto, tá? Eu vou dar as aulas que eu daria no presencial de longe para vocês. É muito pior, porque é muito mais frio, eu não vejo a cara de vocês, eu não sei se vocês estão entendendo, se não estão, porque eu consigo saber se as pessoas estão entendendo quando olham pela cara, que elas fazem cara que não entenderam, tá? É muito mais frio e a aula vai perder qualidade. A interação com o aluno na sala de aula é muito melhor. Mas a gente não pode fazer isso. Educação à distância é preparado para isso, que nesse caso não é, tá? Mas assim, a gente vai ter que no futuro não muito longe, futuro bem próximo, passar algumas coisas para educação à distância. Eu acho que a gente não vai ter como escapar disso. E outras mudanças eu também vejo que vão ser necessárias. Talvez a gente tenha que estender o curso noturno para todo mundo. Só biologia e farmácia tem curso noturno no CCS. Eu acho que todo mundo vai ter que passar a ter curso noturno, de modo que a gente consiga diluir a quantidade de alunos circulando no CCS durante o dia.
A gente provavelmente vai ter que botar aula sábado, porque também dilui mais a quantidade de gente. E talvez, infelizmente, a gente por algum tempo vai ter que aumentar o tempo de integralização. Então, o curso vão levar mais tempo para terminar, porque a gente não vai poder botar uma carga horária muito grande em cima. Tá? Ou que sabe a gente consiga reduzir a carga horária da farmácia, também seria uma boa, porque eu acho o curso super inchado. Ele só tá gravando, mas tudo bem, todo mundo sabe que eu acho isso. Mas as pessoas falam que eu não posso falar porque eu não sou farmacêutico, eu sou biólogo. Beleza? Então a ideia é a seguinte, só como eu falei pra vocês, eu devia ter colocado o cronograma aqui e não coloquei. Mas vocês receberam, tá? Então tem todos os links pro Google Drive de cada aula que vai ser dada, tá? As aulas estão sendo gravadas e eu vou colocar no YouTube, no canal que vocês receberam lá o link também, um link gigante pro canal do YouTube do Laboratório de Alvos Moleculares. Eu vou montar uma playlist lá com todas as aulas em sequência. As aulas vão ficar disponíveis até o final do período, provavelmente. Provavelmente depois a gente vai tirar ou deixar de modo privado só quem tem um link. Eu não sei se vai ficar público, a gente vai decidir como é que vai funcionar ainda. Mas com certeza até o final do período, até o final da disciplina, até a segunda chamada acabar, vocês vão ter direito a assistir as aulas quantas vezes quiserem, tá? As provas continuam sendo, como a gente já tinha combinado, via internet, então vai ser através de um Google formulário, 20 questões de verdadeiro ou falso, justifique as falsas, tudo feito pela internet, sem problemas, tá? Então a gente não vai se encontrar, infelizmente. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo ainda? A internet caiu? Estamos. Ah, beleza, ok. De vez em quando eu vou falar assim, vou falando alguma coisa, aí alguém fala assim, não, estamos ouvindo, porque eu fiquei dando seminário para os meus alunos na quarta-feira e eu ficava falando e depois descobri que a minha internet tinha caído, eu fiquei falando sozinho. Ok, vamos para a apresentação. Beleza. Então, a aula hoje vai ser sobre... Então, na aula passada eu falei para vocês de como vai funcionar as aulas mais ou menos. Então, eu falei de doenças metabólicas de modo geral. E eu vou falar de uma primeira, que é a desordens do catabolismo de carboidratos, tá? Então, eu vou falar de algumas coisas nessa aula, tá? Vou falar de 3 doenças principais. Vou falar de algumas doenças principais que vocês vão ver pelo caminho, tá? Que estão envolvidas com o catabolismo de carboidratos. Ok. Então, como eu falei na primeira aula, a gente vai fazer primeiro uma revisão. Então, tem uma galera que não fez Bioquímica 2 ainda, que estão no início da faculdade, então não fizeram Fisiologia também. Mas a ideia é que eu vou fazer um resumão de como funciona o catabolismo de carboidratos e a gente vai ver o que pode dar errado, né, nesse caminho. Tá, então... Chegou um atrasado aqui. Cadê? Eu não consigo ver. Cadê o moço? Alguém queria entrar aqui, eu não consegui botar pra entrar. Professor? Sim. Você tem como disponibilizar os slides da primeira aula também? Porque eu só consegui me inscrever no período de alteração, eu acabei não tendo a primeira aula. Tá. Não tá lá? Você não tem um link. Tá, eu vou... Quando acabar a aula, eu coloco de novo aqui o link onde estão os slides, tá? Tá bom, Eles obrigada. são disponíveis no Google Drive, tem um link, eu posso mandar de novo por e-mail pra vocês. Ou boto aqui no chat. Tá? No final da aula eu boto, tá? Beleza, então, como é que funciona então a digestão de carboidratos? Ela começa basicamente na boca, tá? Então a gente tem um monte de amilase salivar, que é produzido pelas glândulas salivares, tá? E aí, todo mundo já comeu biscoito amanteigado de Petrópolis, você bota na boca e ele basicamente derrete, porque tem basicamente só amido, e aí rapidamente aquela coisa começa a ser digerido, além dele dissolver super gostosinho na boca, tá? Eu tava falando ontem de biscoito amanteigado, por isso que eu dei esse exemplo. Então, mas tem basicamente essa atividade enzimática que começa aqui, tá? Então você vai mastigar aquela comida que tem várias macromoléculas, incluindo carboidratos, você vai mastigar e ela vai começar a ser digerida, tá? Mas a digestão é relativamente curta, porque quando o bolo alimentar chega no estômago, as proteases estomacais e a mudança de pH
vão acabar inativando ou destruindo a amilase, tá? Então você vai parar a digestão de carboidrato no estômago e ela só vai voltar a acontecer quando o bolo alimentar chegar no intestino e receber as enzimas do pâncreas, tá? Então você tem um monte de mais amilases pancreáticas agora, que vão fazer digestão do amido, beleza? Então você vai digerir o amido em coisas menorzinhas, tá? Então a amilase vai fazer essa reação aqui, tá? Então ela quebra tanto o amido quanto o glicogênio, mas principalmente que a gente vai comer como basicamente fonte de carboidrato e amido, tá? O glicogênio vai estar presente ali, alguma coisa em carne, músculo ou fígado, mas bom, a gente come muito pouco fígado de modo geral e ainda assim as carnes que a gente vai comer, a gente vai ter muito pouco glicogênio estocado na picanha do churrasco, tá? Então o grosso da fonte de carboidrato vai vir do amido. Depois, o que a gente vai ver, então você vai ter digestão, a gente vai ter digestão pela amilase, tá? E a amilase vai gerar alguns produtos, tá? Então você vai ter maltose, que é um disacarídeo de glicose, tá? Bom, lembrando, né? O amido é uma cadeia gigante de glicose, tá? Então ela é formada de glicose, basicamente, tá? Só glicose em cadeias, tá? A amilase vai quebrar isso e vai gerar alguns subprodutos só de glicose, obviamente. Então maltose, você tem um disacarídeo de glicose, maltotriose são 3 glicoses coladinhas, e essas dextrinas que ficam nas ramificações, tá? Então essas ramificações aqui a amilase não consegue quebrar até o final, então ela solta esse negócio com uma cara meio esquisita, tá? Pergunta que eu faço e vocês, quando fizer pergunta, por favor me respondam. A gente consegue absorver isso aqui? Então, ou seja, só a amilase seria o suficiente para a gente conseguir fazer digestão de carboidrato? Não, beleza. Então a gente precisa de outras coisas para terminar de digerir, tá? A gente só consegue absorver moléculas simples de açúcar, monossacarídeos, tá? A gente não consegue absorver disacarídeos ou coisas maiores do que isso. Então se você só tiver amilase, você não vai conseguir absorver carboidrato nenhum, basicamente. A não ser que você coma só a glicose pura, né? Os oligosacarídeos vão ser digeridos por outras proteínas, mas essas não são secretadas por glândulas, tá? Essas enzimas, elas vão estar presas na borda em escova dos enterócitos, lá nas membranas das proteínas, na membrana das células do intestino, tá bom? E aí você vai ter várias enzimas que vão terminar de digerir. Então, por exemplo, você bebeu leite e chegou a lactose, tá? Que é o açúcar presente no leite, ele vai ser degradado por uma lactase, que está presa na membrana do enterócito, então ela não fica solta no lúmen. E aí você vai quebrar essa galactose em glicose e galactose. Se você comeu doce, feito com sacarose, isso vai ser degradado por uma sacarase, que vai dividir essa sacarose em frutose e glicose, tá? Aquelas coisas estranhas que vieram do amido, então a dextrina vai ter uma dextrinase, que vai quebrar a glicose, e os malto-oligosacarídeos, maltose, maltotriose, vão ser digeridos todos por uma glucoamilase, que fica também presa na membrana da célula, tá? E vai liberar a glicose, isso vai ser absorvido. A absorção também vai depender de transportadores. A gente não faz absorção de nada, basicamente, a não ser que sejam coisas muito pequenas, pela membrana da célula. Então, embora a gente fale, ou vocês já ouviram isso em algum tempo atrás, de que os lipídios atravessam a membrana, coisas hidrofóbicas atravessam a membrana porque são hidrofóbicos, isso é meio... não funciona muito bem assim, ou é muito pouco eficiente, porque, embora a membrana seja hidrofóbica, ela tem uma cabeça de fosfolipídio do lado de fora da membrana para permitir a interação com o meio externo ou com o citoplasma. Então o ácido graxo, antes de conseguir chegar na parte hidrofóbica, ele tem que passar pela parte hidrofílica. Então isso é muito pouco eficiente. E você também tem transportadores de ácidos graxos, tá? Açúcar, então, nem pensar. Supercarregado, não vai conseguir passar pela camada de ácidos graxos e de fosfolipídios da membrana plasmática. Então você depende de transportadores, tá? A frutose, ela é transportada por um transportador do tipo GLUT, tá? Então ele simplesmente entra facilmente. A galactose e a glicose têm transportadores dependentes de sódio, tá? Então você
precisa de sódio do lado de fora, e o sódio, que vai estar em uma concentração muito mais alta fora do que dentro da célula, permite com que essa energia de diferença de concentração entre sódio fora e dentro ajuda a transportar a glicose para dentro contra o próprio gradiente de concentração. Então você vai ter muita glicose do lado de dentro, pouco do lado de fora. A glicose, então, a tendência seria ela sair da célula, mas ela entra porque você faz um cotransporte junto com o sódio. Beleza? Vocês estão me ouvindo ainda? Responde, gente. Sim. Obrigado. Sim. Então, como é que funciona a absorção de açúcares de modo geral, tá? Então você tem os transportadores tipo GLUT, tá? Que transportam açúcar, vocês já ouviram falar dele, especialmente o GLUT4 é o mais famoso, tá? Que ele está presente em músculo, coração, tecido adiposo, basicamente, e ele é regulado por insulina, tá? Então não faz nenhum sentido ele estar envolvido com a absorção no intestino, porque para você ter insulina no corpo, você precisa que a glicose tenha entrado e chegado no pâncreas. Então se a glicose não entrou, não tem insulina, então não faz sentido um transportador ser regulado por insulina, tá? Transportador intestinal, tá? Como eu falei para vocês, o principal transporte de açúcares tipo GLUT é o GLUT5, tá? Que ele vai transportar principalmente frutose na região lá na membrana apical, ou seja, voltada para o lumen, e vai transportar isso para dentro das células do intestino. Depois que esse açúcar entrou na célula do enterócito, ele precisa sair e ser jogado no sistema linfático e no sangue, tá? Para ser de fato usado pelo corpo. Quem vai fazer isso é um transportador tipo GLUT2, tá? Que está expresso no pâncreas, lá no pâncreas, fígado, rim e no intestino, mas agora na região basolateral. Então ele está voltado para dentro do corpo, né? Para o sistema linfático e para o sangue. Então vai jogar esse açúcar para fora do enterócito. Num resumão, então, é isso aqui, tá? Então você tem um cotransportador glicose-sódio, que vai transportar glicose e galactose, e um transportador tipo GLUT, que transporta frutose. Como eu falei para vocês, esse transporte aqui é dependente de ATP, tá? Indiretamente. Então você tem uma sódio-potássio ATPase, que bombeia sódio para fora e potássio para dentro, e isso depende de ATP. Então você vai gastar energia para jogar esse sódio para fora, e essa energia que você acumulou com a diferença de concentração de sódio mais fora do que dentro, você usa isso para jogar junto com sódio e glicose para dentro. Então você potencializa a absorção de glicose, tá? Sem isso a absorção seria muito pequena, porque quando a concentração de glicose, como a concentração de glicose fora diminuísse, a glicose passaria a sair da célula e não entrar, então a absorção seria bem pouco eficiente. Então esse transporte ativo é muito importante para maximizar a capacidade de absorção de carboidratos. Ok? Então, olhando isso aqui, olhando essas enzimas que eu falei para vocês, qual dessas enzimas aqui vocês sabem que pode dar problema e gerar uma doença metabólica? Eu espero uma resposta. Vocês já ouviram falar em alguma doença causada por falta de alguma dessas enzimas? Já. Justifique sua resposta. Foi uma que eu acho que era falta de da enzima que quebra a galactose, se eu não me engano. Que quebra lactose. A galactose não é quebrada, ela é absorvida, mas a galactose faz parte da lactose. Então, se vocês já ouviram falar em intolerância à lactose, tá na moda. Intolerância à lactose, ela é intolerância ao açúcar presente no leite, tá? Então, algumas pessoas falam que tem intolerância à lactose, mas na verdade elas têm alergia a leite, que pode ser causada pela proteína do leite, não tem nada a ver com açúcar necessariamente, tá? A intolerância à lactose é uma doença conhecida há muito tempo, tá? Então, os sintomas de intolerância à lactose, as pessoas que tomavam leite e passavam mal, tem mais de 2000 anos, foi descrito por Hipócrates lá na Grécia Antiga, tá? Mas só no início do século XX é que ela foi identificada, tá? Então, como uma doença de fato, e a gente só entendeu a base... Sim?
Alguém falou alguma coisa ou foi espirro? Professor? Sim, pode falar. O áudio está sendo cortado. Ah, o áudio tá picotado? Tá. Aqui tá picotando também. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Qual foi a parte que vocês perderam? Ou tudo? Pergunta que você tinha feito anteriormente, mas aí deu pra entender. Tá, eu tô falando de intolerância à lactose. Isso. Beleza, tá. Então, os sintomas de intolerância à lactose, eles são conhecidos desde da Grécia Antiga. Tá? Hipócrates descreveu a intolerância à lactose. Mas a gente... Cortar o olho de novo. Oh, God. Deixa eu ver se tem algum... Isso é uma inconsistência da internet mesmo, professor. Isso vai acontecer. Eu sei. Mas vocês vão me avisando que eu tento de novo. Não, acho que tem bastante gente na sala, então sobrecarrega um pouco. Bom, se vocês estarem me ouvindo relativamente, já tá bom. Eu imaginava que eu não ia conseguir fazer nem isso. Então a gente tem... Então, se picotar, vocês me avisam, tá? Pode me interromper. Então, a intolerância à lactose ela foi descrita há mais de 2000 anos, tá? Na Grécia Antiga, por Hipócrates. Esses sintomas são descritos há bastante tempo, mas só no século XX é que ela foi identificada de fato, e só na década de 60 que a gente entendeu o que causa a intolerância à lactose. Tá? Como é que é a epidemiologia dela? Como é que a intolerância à lactose está distribuída? Tá? Então ela é bem presente ou bem relevante quando você... então, primeiro, o que é intolerância à lactose? Tá? Algumas crianças são alérgicas à proteína do leite. Então elas não podem tomar leite materno, leite de vaca, o que quer que seja, desde sempre. Isso não é intolerância à lactose. Tá? Como eu falei, isso é proteína do leite. A intolerância à lactose acontece com o amadurecimento da pessoa. Quando a pessoa vai crescendo, passa da infância, ela passa a ter problemas na digestão do leite. Então ela era normal enquanto ela estava mamando leite materno, ela bebia leite quando ela era pequena, tomava Nescau todo dia e de repente ela começa a passar mal quando toma leite. Isso é intolerância à lactose. Tá? Isso é muito comum em povos asiáticos. Tá? Então vocês olham aqui, chineses e japoneses, a intolerância à lactose ela tem uma incidência de 90%. Tá? Se a gente olha na América do Sul, é mais ou menos 50% das pessoas têm, de modo geral. Na Europa é um pouco menor, então se você olha Espanha e Itália é um pouco menor. E se você olha para o norte da Europa, então americanos, né, estadunidenses, Finlândia, norte da Europa, a Austrália, que foi colonizada por ingleses também, é super baixo. Tá? Por que isso acontece? Isso claramente tem uma vertente genética. Tá? Se você pensa que grupos étnicos, né, que evoluíram juntos, tá, que estavam lá juntos, e passam seus genes de um para o outro, você tem uma incidência maior, isso não tá relacionado com o ambiente. Tá? Porque senão quando você pegasse, por exemplo, chineses de etnia chinesa, mas que vivem no Brasil... Claramente. O que foi? Alô? Rodrigo, teu mic tá aberto. Voltei, eu acho. Voltou. Cara, não sei o que acontece. A minha internet continua funcionando, mas o Google Meet cai. É surreal, eu não sei.
Vamos lá, deixa eu voltar para a apresentação. Desculpa. Cadê? Tá, estão vendo aí? Sim. Tá, beleza. Sim. Sim. Então, se a gente olha a epidemiologia, tá? Isso que eu estava falando, a gente vê claramente que você tem, em grupos étnicos, isso é muito mais prevalente do que em outros, tá? Isso é um indício de que você tenha uma doença genética. Porque se você pega um chinês e bota ele numa outra região, ele continua tendo intolerância à lactose. Então não é um problema alimentar ou um problema ambiental, tá? Quando você tem essa característica étnica, fica claro de que é uma doença com fundo genético. Beleza? E aí o que a gente viu? Lá em 1997, esse trabalho ele foi estudar pessoas que tinham intolerância à lactose e que não tinham. Então, as pessoas que tinham intolerância à lactose, elas eram chamadas de hipoláticos, tá? Ou seja, elas tinham uma digestão baixa de lactose. Os que eram persistentes que eram tolerantes à lactose, então eles tinham uma atividade lactásica persistente. Beleza? Se vocês compararem, então aqui ele estava medindo a atividade lactásica por proteína, tá? Então era atividade enzimática total. Os persistentes, obviamente, tinham muito mais atividade enzimática do que os que eram intolerantes à lactose. Então você tinha uma perda de atividade enzimática, tá? Então as pessoas não conseguiam digerir lactose porque elas tinham menos enzima. Mas quando eles foram olhar a relação entre atividade enzimática e expressão do gene, tá? Você tinha uma relação igual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a expressão dos... Então, não é um problema da enzima, não é que a enzima para de funcionar nas pessoas intolerantes à lactose. A expressão da enzima diminui. Tá? Então, conforme a pessoa vai amadurecendo, a expressão da atividade do gene da lactase diminui. O que faz sentido, porque, em teoria, a gente deveria só mamar enquanto a gente era criança. Depois a gente não devia continuar bebendo leite a princípio, certo? Sim. Beleza. De vez em quando eu dou uma olhada aqui no Google Meet para ver se alguém falou alguma coisa no chat. Então é isso. Então, em teoria, todos os outros animais, o único animal que bebe leite depois de adulto é a gente, porque nós somos os únicos que cultivamos vacas, tá? Nem o bezerro, nem o boi, sei lá, a vaca mama depois de velho, porque, bom, ela vai comer capim, ela não vai mamar na mãe dela ainda, tá? Então isso aqui faz super sentido bioquímico, tá? A gente perder a expressão de lactase. Qual é o problema dessa redução que essa redução de lactase faz quando você continua bebendo leite? Com esses baixos níveis de lactase, sobra muita lactose que você não consegue absorver. Lembra, a gente não consegue absorver a lactose, ela tem que ser degradada. Então ela acumula no intestino. A gente não consegue degradar, mas as bactérias conseguem. Então elas degradam essa lactose, geram um montão de gases e toxinas, isso vai causar flatulência na pessoa, e se o nível de toxina for alto, pode causar diarreia, tá? E aí você tem um crescimento desordenado de bactérias também. Então a pessoa tem vários problemas gastrointestinais, tá? Para vocês terem uma ideia do quanto tempo a mais a lactose fica, quando o cara é persistente, ou seja, ele consegue beber leite, ele digere a lactose do leite, de um copo de leite, em 15 minutos. Um cara que é intolerante à lactose leva mais ou menos 2 horas. Então é 8 vezes mais lento, o que dá tempo de sobra para as bactérias crescerem ali, gerarem um monte de gás, um monte de toxina, e o cara tem um quadro de intolerância à lactose. Tá? O porquê que a gente tem essa redução, ou que algumas pessoas têm essa redução de expressão de lactase, tá? Tentaram algumas coisas, procurar a influência hormonal, por exemplo, e aí viram que se você faz um tratamento com o hormônio da tireoide, por exemplo, você aumenta a atividade da lactase, e isso não interfere na atividade da sucarase, tá? Da sacarase. Então é uma influência individual ou direta do hormônio da tireoide sobre a lactase, tá? Mas não tem nenhuma correlação entre pessoas serem hipotireoideias, ou seja, terem problemas de tireoide, hipotireoidismo,
e intolerância à lactose. Então não é a falta de hormônio da tireoide que está causando isso. Tá? Quando a gente olha a genética da intolerância à lactose, ele é um gene de dominância incompleta. Vocês lembram do azão-azinho lá do ensino médio? Sim. Lembra? Então, você tem azão, então azão é o dominante, azinho é o recessivo. Então se você tem um gene de dominância completa, se você tem azão, o cara tem o fenômeno. Albinismo, por exemplo, é recessivo, que a gente falou lá do... O gene OCA1 é recessivo, tá? Então se o cara é azão, ele tem melanina. Se ele é azão-azinho, ele tem melanina, porque uma OCA1 é o suficiente para ele produzir melanina. Se ele tem azinho, ele não tem nenhuma OCA1, que é a tirosinase, ele não consegue fazer melanina e ele fica albino, tá? Isso é um gene de dominância completa. O gene de dominância incompleta é o cara que fica no meio termo. Então se você é azão, se um cara fosse assim, se ele é azão, ele tem melanina. Se ele é azinho, ele não tem melanina nenhuma. Se ele é azão, ele tem metade da melanina que deveria ter, tá? Então ele fica meio albino, tá? No que acontece de verdade. Para intolerância à lactose é isso. Então se você é azão, entre aspas, você tem normal. Se você é azinho, você não tem muito pouco lactase, então você é muito intolerante. Mas se você é azão, você tem uma quantidade intermediária de lactase. Então talvez se você beber um copo de leite você fica bem, mas se você tomar um pote de sorvete inteiro, você vai passar mal. Alguma coisa do gênero, tá? Então você consegue beber um copo de leite, mas não consegue encher a cara num queijo e vinho. Alguma coisa do gênero. Então você tem degraus de intolerância à lactose, tá? Isso se reflete por essa intolerância incompleta. E aí vocês vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar do segundo grau desses heredogramas, lembram? Que tinha um quadradinho afetado, bolinha, quadrado preenchido é afetado, quadrado é pai, bolinha é homem, mulher, né? E aí, para você fazer estudo com Mendel, fazer estudo com ervilha, é muito fácil, porque cada ervilha é um indivíduo. Então você pega um pé de ervilha e você tem um monte de ervilha para contar. Famílias humanas é um pouco mais difícil de vocês fazer estudo genético, porque as famílias normalmente são pequenas. Se você não tem o Mr. Catra, a família do Mr. Catra para estudar, você não consegue gente suficiente numa família só, tá? E aí o que os caras fizeram? Eles tiveram que pegar várias famílias, tá? Isso aqui são famílias da Finlândia, se eu não me engano, onde isso é relativamente raro. Então eles pegaram algumas famílias e aí foram analisar quem era afetado e quem não era, para tentar descobrir aonde esse gene estava. Então o que eles fazem? Se o cara é afetado, ele sabe que tem alguma mudança genética nesse cara, sequencia o genoma desse sujeito, compara com quem não tem e vê onde estão as diferenças, tá? Então você precisa de muita gente para você conseguir ver essas diferenças todas. Então junta várias famílias para ter essa análise. E o que eles viram foi o seguinte: você tinha várias mutações que caíam dentro desse gene aqui, MCM6, tá? Esse gene aqui é uma helicase. Esse gene a princípio não faz nada de útil, não faz nada relacionado com intolerância à lactose, porque ele está envolvido com separação de fita de DNA. Então a princípio não teria nenhuma relação. Mas se vocês olharem imediatamente antes ou depois desse pedaço aqui do genoma, tem um gene da lactase, tá? Então eu não sei o quão familiarizado vocês estão com a genética, mas normalmente essa região anterior do gene, tá, estão os promotores, que é aquilo que vai ligar ou desligar o gene, certo? E o promotor de um gene pode estar dentro de um outro gene. Essa divisão entre genes a gente faz para conseguir estudar, mas o DNA é um pedaço o cromossomo é um pedaço de DNA onde as coisas estão misturadas. Então, um gene, dentro de um gene pode ter um promotor de um gene seguinte. Um promotor de um gene pode estar muito longe do gene que você está procurando. O DNA pode ter mudança de conformação. Então tem um monte de coisa que pode acontecer, tá? E aí, então, considerando que essa região aqui, na verdade, é o promotor da lactase, faz sentido. Então, modificações nesse promotor pode fazer com que você ligue ou desligue o gene da lactase, tá? Então, o que eles viram? Nas famílias, tá, que eles olharam, quem era... então, eles viram duas mutações, tá? Duas mutações pontuais, eram duas trocas de letras.
Nessa região aqui, ou você tinha um C ou um T, e nessa região aqui, ou você tinha um G ou um A. Tá? Se você era intolerante à lactose, você sempre tinha CC e GG, tá? Nos dois cromossomos. Lembra que a gente tem 2 cromossomos, então 2 genes da lactase, tá? Então, para você ser azinho, tá? Ou seja, você ser intolerante à lactose, você tinha que ter C nos 2 cromossomos e G nos 2 cromossomos, tá? Agora, se você por acaso tivesse uma mutação que colocasse um T aqui ou um A aqui, você ganhava tolerância à lactose. Você passava a continuar a expressão. Então, essas mudanças no promotor fazem com que você fique com a expressão de lactase funcionando mesmo depois que você pare de mamar. Então, mesmo depois que você cresça, o gene da lactase não é desligado. Esse C e esse G aqui indicam para o corpo que quando você fizer o desmame, você tem que parar de produzir lactase, como acontece em todos os outros mamíferos. A gente tem mutações apareceram que fizeram com que a gente tivesse um T e um A aqui, e a expressão da lactase continuasse mesmo depois de adulto. Tá? Então, na verdade, quem tem tolerância à lactose são os X-Men, são os mutantes. Tá? Então, na verdade, essa mutação ela desfaz uma doença, em teoria. Certo? Aí a pergunta que eu faço é: por que raios a gente fixou essa mutação? Lembra, as mutações são aleatórias, tá? Elas acontecem o tempo inteiro. O que vai fazer ela ficar no seu corpo ou não, ficar na população ou não, é se ela leva uma vantagem ou não. Existe alguma vantagem em beber leite depois de adulto? Acho que não. Acha que não? Saiba não. Não agora, né? Imagina que você tá lá na era glacial, tá? Depois da era glacial, sei lá, 10 mil anos atrás ou 12 mil anos atrás, tá? Comida era um negócio meio raro, né? Não tinha agricultura, não tinha ainda, você dependia de caça e de a agricultura era muito incipiente, você dependia de caça, você dependia de colher frutos e tubérculos. Você não tinha, assim, talvez a gente tivesse, na verdade a gente estava começando a fazer agricultura e cultivo de animais, mas isso era muito incipiente ainda, então a comida era um negócio meio raro. Nesse caso, se você tem umas vacas lá que dão leite, você é o cara que consegue beber leite, não passa mal, o resto todo da sua tribo bebe leite e passa mal, você tem alguma vantagem em relação a isso? Sim. Nesse caso, sim. Agora não tem vantagem nenhuma, porque a gente tem um monte de comida disponível. Agora, leite é um alimento super rico, tem um monte de proteína, um monte de gordura, tá? Que são as coisas que a gente mais precisa, basicamente, se você está pensando em indivíduos pré-históricos, sei lá, né? Você tem uma fonte de gordura e fonte de proteína mais importante. E você tinha lá um alimento super rico que a gente não conseguia beber. Aí você imagina. Bom, a mortalidade era muito mais alta nessa época, obviamente. Fome devia ser constante, então pessoas deviam morrer de fome ou deviam estar sempre subnutridas, o que diminuía a chance delas de conseguirem sobreviver. Se esse cara consegue beber leite, tem uma fonte exclusiva e extra de alimento, ele tem uma chance maior ou menor de ter mais filhos? Aí? Alô? Oi. Oi. Fala, Rodrigo. Não sei, pessoal. Não sei. Então, se você pensa que um cara ele tem mais alimento disponível para ele e ele vai viver por sempre, ele não precisa nem conseguir mais parceiros sexuais, tá? Só dele conseguir viver mais tempo, ele vai conseguir ter mais filhos, tá? Se ele não morrer de fome antes, não tem nem levando em consideração que ele vai ser mais forte, tá? Ou mais fértil, mas isso também pode ser. Mas todo ele viver mais tempo, ele vai ter mais filhos. E se isso está marcado geneticamente, os filhos dele também vão carregar esse gene para frente. Então os filhos deles também vão ser tolerantes à lactose. Então isso rapidamente se espalha na população. Tá? E aí, nesse mesmo trabalho, tem esses dois mapas aqui. Tá?
O mapa de cima é a distribuição da tolerância à lactose na população europeia hoje. Tá? Então, quanto mais vermelho, mais tolerante à lactose. Então, você olha aqui na região da Escandinávia, norte da Europa, você tem muita pessoas tolerantes, isso vai diminuindo conforme se afasta desse centro. Se você olha no mapa de baixo, também, quanto mais vermelho, mais antigos são os rebanhos de vacas. Tá? Isso é feito com base arqueológica e com base na genética das vacas hoje. Então a gente sabe, por diversidade genética, quanto maior a diversidade genética daquele rebanho, mais velho aquele rebanho é naquela região. Tá? Então, se vocês olharem, você tem uma clara correlação entre os dois mapas. Ou seja, quem cria vaca há mais tempo é mais tolerante à lactose. Então, isso é um indício bem bonito da seleção natural. Então, os povos que criavam gado leiteiro, eles conviveram com leite por mais tempo, foram selecionados para manter a tolerância à lactose. Os povos que não criaram historicamente vacas, ou que não colocam leite na sua culinária normal, tipo os asiáticos, né? Então, os chineses e japoneses usam muito pouco leite e não criavam vacas, eles são muito mais intolerantes à lactose, porque isso não foi selecionado para eles. Tá? Então, a intolerância à lactose, a base genética, então, é o desligamento da lactase. Mas isso não é a doença. Isso é a doença, mas a doença não é causada, nesse caso, não é causada por uma mutação. Ela é causada é o normal. Quem consegue beber leite depois de velho são os mutantes. Tá? Então a gente foi selecionado para, entre aspas, perder uma doença. Beleza? Alguma pergunta sobre lactase? Não, deu para entender direitinho. Foi? Beleza. Então uma outra doença que acontece, ele é muito mais grave, mas tem o mesmo princípio, basicamente, é a deficiência de sacarase. Tá? Ou seja, o cara não tem expressão de sacarase, então ele não consegue digerir sacarose. Então esse gráfico aqui é um paper antigo. Nesse eixo aqui é o peso da criança quando ela é admitida e que é a idade dela. Tá? Então são bebezinhos, tá? Até 15 meses de idade. Isso aqui é o ganho de peso dela. Então, se vocês olharem aqui, esse aqui de baixo, né, a criança perde peso rapidamente. Aqui, cada setinha dessa é quando ela é internada no hospital. Tá? Ela passa a ter uma alimentação rica em glicose, tá? Ou passa a ser alimentada direto na veia e ela volta a ganhar peso. Tá? Como você não depende mais da digestão da sacarose, ela volta a ganhar peso. E aí depois, se ela volta a precisar comer sacarose, né, o peso volta a cair. Então ela é internada de novo. Então ela depende de uma alimentação especial. Tá? Por que a deficiência em sacarase é muito mais grave do que a de sacarose? A de sacarase do que a de lactase? Lactose é muito menos comum, tá? Sacarose está em açúcar em tudo que é coisa. Então é um alimento muito mais comum pra gente do que leite. Você consegue tirar leite muito mais fácil do que você consegue tirar sacarose, tá? Então normalmente para essas pessoas elas têm que comer os açúcares já digeridos, tá? Na alimentação. Outra coisa que eu não falei é o tratamento para lactase. O tratamento para deficiência de lactase é relativamente simples. Bom, pode se alimentar, né? Você para de tomar leite, derivados de leite. É relativamente simples de fazer. Se você gosta muito de leite, você pode tomar tabletes, né? Ou comprimidos de lactase que são vendidos. Então você toma junto da refeição, ou antes, ou imediatamente depois. Você toma essa carga extra de enzima. E aí você consegue digerir a lactose e tudo fica relativamente bem. Beleza? O Cleiton perguntou de fonte de cálcio. Se o cara parar de tomar leite, vai precisar de cálcio, é isso? Não, professor, eu acho que ele quer dizer que com o tempo, se faz falta ou não, você tomar leite, entendeu? Na idade adulta, quando o senhor perguntou.
o cálcio você consegue de outras fontes também. Então, assim, o problema da intolerância à lactose, as pessoas que têm, ela toma leite in natura é muito pior. Se você toma derivados do leite, queijo, iogurte, como aquele já passou por um tratamento microbiológico, você já teve digestão as bactérias já trabalharam naquele alimento, a quantidade de lactose é um pouco menor. Então as pessoas conseguem comer relativamente melhor. Mas o cálcio a gente consegue obter de outras fontes. São vegetais verdes, também tem cálcio. Então, assim, você consegue viver bem sem tomar cálcio. Você não vai ter uma deficiência de cálcio se você ficar sem beber leite, a princípio. Então, não seria por isso. Beleza? Então, continuando então pela fisiologia, então isso é a sacarose, então a digestão, né? Problemas que acontecem na digestão, sacarose e lactose. Se a gente passa então para o resto da digestão, do resto do metabolismo, o que a gente vê? A gente tem não só de glicose vive a célula, tá? A gente tem vários outros tipos de metabolismo, várias outras vias para metabolismo de carboidratos. Como a gente absorve vários outros carboidratos, a gente precisa digeri-los, metabolizá-los também. Então, essa aqui é a via glicolítica, vocês viram lá em bioquímica, ou pelo menos o início da via glicolítica, tá? Então a gente tem a glicose, quando a gente absorve, ela é fosforilada em glicose 6-fosfato, e aí ela vai seguir pela via glicolítica. A sacarose, a frutose, ela vai ser fosforilada também em frutose 6-fosfato, entra aqui um pouco mais abaixo e segue a via glicolítica. Manose, que é um outro açúcar, ela é fosforilada, depois tem uma isomerase, que transforma a manose em frutose. A trealose, que é menos comum, mas é comum em fungos, então se você come muito cogumelo, você pode comer trealose. Ele também é formado de duas glicoses, então ele é degradado por uma trealase, e depois segue a via comum, tá? E quando você tem, glicogênio, quando você usa o glicogênio, ele sofre uma fosforilização, tá? Então tem uma glicogênio fosforilase, que transforma aquela glicose em glicose 1-fosfato, e aí ela segue a via glicolítica, e depois por uma mutase transforma a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é da lactose ainda, tá? Então a lactose é separada em glicose e galactose. Para a galactose entrar na via glicolítica, ela precisa passar por uma via específica, que é chamada via de Leloir, tá? A via de Leloir é um bioquímico argentino, ele ganhou o Nobel pelos estudos com carboidratos, tá? Então a Argentina tem Nobel, a gente não tem, mas a gente é 5 vezes campeão, isso que importa. A via de Leloir é formada por 3 reações diferentes, tá? Então a primeira coisa que acontece é você ter uma degradação, uma fosforilação da galactose em galactose 1-fosfato, tá? Depois você tem uma transferase que vai transferir esse nucleotídeo UDP de uma glicose. Você vai ter uma transferase que vai pegar esse fosfato da galactose 1-fosfato e transferir para uma UDP glicose. Então você tem uma troca. Esse fosfato junta com a glicose e gera glicose 1-fosfato. E essa galactose se junta com o nucleotídeo UDP e vira galactose, UDP-galactose. Para você regenerar essa UDP-galactose, você tem uma epimerase que transforma ela em glicose de novo. Tá? Então você tem essas 3 enzimas aqui, quinase, transferase e epimerase, que vão funcionar para transformar a galactose em glicose 1-fosfato. E essa glicose 1-fosfato então segue a via glicolítica. Então você tem... E aí o que acontece? O que acontece se você tiver uma interrupção de alguma dessas enzimas? Tá? Imagina, por exemplo, que você não tem galactoquinase, você não tem essa primeira quinase aqui. O que vai acontecer com a galactose? Hein? Vai acumular, exatamente. Você vai ter um acúmulo de galactose aqui, tá? Esse acúmulo de galactose, então, causa um tipo de doença, que é a galactosemia, tá? Então, como você tem 3 enzimas na via, você tem 3
tipos de galactosemia. Então, se você não tem a quinase, aqui em cima, você tem a galactosemia do tipo 1. Se você não tem a transferase, se você não tem a quinase, você tem galactosemia do tipo 2. Se você não tem a transferase, você tem galactosemia do tipo 1. E se você não tem a epimerase, você tem galactosemia do tipo 3. Tá? Elas têm algumas diferenças em sintomas, mas no final os sintomas são relativamente parecidos. A diferença mesmo é a base molecular que causa a galactosemia. Isso é importante porque se você quer atingir, como eu falei na primeira aula, a base molecular, se você tem um problema na primeira enzima, não adianta nada você fazer um fármaco que vai interferir na segunda. Tá? Você só vai tratar uma parte dos pacientes. Então é importante você saber que tipo de galactosemia o paciente tem, ou seja, qual é a enzima que está com problema. Tá? A galactosemia causa vários problemas, é uma síndrome, causa vários problemas diferentes, então a gente não sabe muito bem o que é, embora a gente saiba a falta da enzima é o responsável, a gente não sabe o que a falta da enzima causa, que vai causar os sintomas. Então tem várias coisas que acontecem, vou mostrar para vocês várias coisas que a gente sabe, mas também vão ficar várias perguntas em aberto que a gente não sabe responder ainda. Tá? Uma coisa que acontece é a seguinte: essa galactose ela não pode ficar acumulada para sempre, ela tem que ir para algum lugar. Tá? O que acontece é que a gente tem vias alternativas para se livrar dessa galactose. Então, essa aqui é a via de Lillois de novo, tá? Então, galactose, a quinase transforma em galactose em fosfato, a transferase faz glicose um fosfato e ela vai seguir a via glicolítica, tá? E depois você tem a epimerase que transforma isso aqui de novo. Uma via alternativa para você se livrar da galactose é reduzir ela. Então tem uma aldose redutase que transforma ele em galactitol, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa parecida com essa, mas isso é comum, por exemplo, em pessoas diabéticas. Isso causa catarata em pessoas diabéticas. Então o excesso de glicose ele também é reduzido em sorbitol. Esse sorbitol muda o balanço osmótico das células da retina e você causa um acúmulo de proteínas e causa catarata. Tá? Isso é uma coisa que também acontece em pacientes galactosêmicos. Tá? Então algumas investigações foram ver qual é o efeito desse acúmulo de galactitol sobre o corpo. Tá? Então eles primeiro foram usar camundongos então eram camundongos. Deixa eu ver aqui. Então eles fizeram camundongos com dois tipos de mutação, tá? A primeira coisa que o camundongo tinha, ou que ele não tinha, na verdade, era a galactoquinase. Então os caras fizeram um camundongo nocaute, ou seja, deletaram esse gene aqui da galactoquinase. Tá? Então eles fizeram um camundongo mutante, modelo para a galactosemia do tipo 2. Então seria mais parecido com uma pessoa que não tem essa enzima aqui. Tá? Além disso, eles aumentaram ou fizeram um camundongo, além de eles tirarem um gene, eles colocaram o gene da aldose redutase humana. Então eles tiraram esse gene aqui e colocaram mais desse gene aqui. Tá? Então você vai ter, além de um acúmulo de galactose, um aumento da velocidade com que essa galactose vira galactitol. O que foi que eles viram? Tá? Então aqui tem um camundongo controle, o I-type, tá? O camundongo controle selvagem, que não tem diferença, ele não tem acúmulo de galactitol. Tá? Agora, se você tem um camundongo sem galactoquinase, ele começa a aparecer acúmulo de galactitol, se vocês olharem aqui. Tá? Tem um acúmulo de galactitol aqui. Mas é bem pequeno ainda. Tá? Esses camundongos não têm catarata. Agora, se você tem um camundongo deficiente para galactoquinase e que expressa aldose redutase, ou seja, vai ter muito mais galactitol, vocês podem olhar aqui os números, então que você tinha tipo entre 7 e 6 micromol por grama, aqui você tem de 60 a 150. Então você tem muito mais, aumenta em mais de 10 vezes a quantidade de galactitol. Todos esses camundongos aqui apresentam catarata. Tá? Então isso mostra que
um dos problemas da galactosemia em humanos é o surgimento de catarata. Isso pode estar sendo causado pelo acúmulo de galactitol. Então essa aqui tem uma microscopia do olho do camundongo. Então aqui é o controle, está com o olho bonitinho. Se vocês olharem a microscopia do camundongo afetado, né, o camundongo modelo galactosêmico, ele está cheio de vacúolo aqui no tecido. Tá? Então está todo esquisito o olho do camundongo, o que justificaria porque ele está com catarata. Beleza? Então esse é um dos pontos. Tá? Então você tem catarata, e essa catarata parece ser causada por um excesso de galactitol. Beleza? Posso seguir? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Uma outra coisa que acontece é um problema na glicosilação de proteínas. Então lembra, todas as proteínas de membrana ou que são secretadas, elas, vocês viram isso em biocell, elas vão ser produzidas no retículo endoplasmático, vão passar pelo retículo e pelo Golgi, e nesse processo elas vão receber estruturas de açúcar, tá? Que vão ser importantes para a função delas. Tá? O glicocálise lá na membrana, e vários hormônios são secretados, proteínas secretadas são glicosiladas também. Tá? Então eles recebem açúcares que vão ser juntados ali. Quem faz a glicosilação, os açúcares que são usados são UDP açúcares. Tá? Então são açúcares que estão ligados com UDP, que fazem parte da via do Leloir. Tá? Então se você também tem modificações na atividade de alguma dessas enzimas, você pode ter, por exemplo, acúmulo de UDP-glicose ou acúmulo de UDP-galactose, ou uma redução desses dois também. Tá? Ou você tem muito UDP-glicose e pouco UDP-galactose e vice-versa. Tá? Isso vai causar problemas na glicosilação de proteínas. Tá? Então se a gente olha os pacientes galactosêmicos, ela tem proteínas menos glicosiladas. Então aqui tem um gelzinho de proteína. Então se vocês manjam de eletroforese, imagino que a gente já está na faculdade há mais tempo, sim, mas que os alunos dos períodos mais que entraram mais tempo talvez não tenham visto ainda. Uma eletroforese de proteínas, as proteínas elas ficam com carga negativa nesse processo, e aí você tem uma matriz de gel, e você aplica uma corrente elétrica de modo com que elas vão migrar em direção ao polo positivo. Tá? Essa matriz de gel, o polímero, ela vai separar as proteínas então por tamanho. Quanto maior a proteína, mais dificuldade ela vai passar por essa matriz polimérica, e ela vai ficar com problemas para descer. Tá? Então quanto mais pesado não, na verdade, desculpa, funciona assim mesmo, mas aqui no caso as proteínas, quanto mais açúcar elas têm, mais carga negativa ela vai ter. Então ela vai passar mais rápido, tá? Porque ela vai correr mais rápido para o polo positivo. Então aqui em cima tem as proteínas não glicosiladas, tá? E aqui tem as proteínas glicosiladas, tá? Com 2 ou 4 ácidos ciálicos, por exemplo. Então aqui você tem um controle, o paciente tem um montão de proteínas na região do 4, e aqui tem um paciente com galactosemia, você vê que ele quase não tem essa banda aqui de 4, tem muita banda de proteínas não glicosiladas e algumas glicosiladas no meio do caminho. Tá? Se você trata esses pacientes, tá? Para evitar a galactosemia, eles recuperam parte da glicosilação. Tá? Isso aqui é no gel, mas você também pode fazer por espectrometria de massa. E aqui tem um controle, é o A. Então tem um monte de proteína diglicosilada, o pico aqui na espectrometria de massa de proteínas diglicosiladas. Se você olha o paciente não tratado, ele basicamente tem proteínas só não glicosiladas. Tá? Quase não aparece paciente glicosilado. Um outro paciente não tratado tem um perfil diferente, esse aqui tem bastante proteína diglicosilada, tá? Mas aparece também proteínas monoglicosiladas aqui, tem mais um pouco do que o outro. Tá? Se você olhar, comparar esse pico aqui com esse aqui. Então, também pacientes diferentes podem ter perfis diferentes de glicosilação de proteínas. Qual é o problema da falta de glicosilação de proteínas? Você tem dois problemas basicamente. Um é que você pode ter problemas hormonais. Tá? Vários hormônios dependem de glicosilação de proteínas para ser ativo. Tá? Então tem um caso na literatura, pelo menos um caso, que uma paciente com galactosemia, que não conseguia engravidar, era infértil, era diagnosticado com infertilidade,
E o problema dela, na verdade, era a desregulação de hormônios femininos. Então ela não tinha os hormônios todos para regular a ovulação e menstruação. Quando ela se tratou para galactosemia, ela conseguiu engravidar. Então você regulou a função hormonal, então os hormônios voltaram a ser glicosilados, e aí você tem de volta proteínas funcionando, os hormônios funcionando direito. Tá? Um outro problema que você tem com a falta de glicosilação de proteínas é que essas proteínas, se elas não estão glicosiladas de forma correta, elas não têm a estrutura que elas deveriam ter. E algumas vezes elas não são secretadas, elas se acumulam no retículo porque elas estão mal enoveladas, elas têm que ser degradadas. Então você tem ali uma via de degradação de proteínas que estão ruins e elas vão ser degradadas. Tá? Isso acontece normalmente, o processo de formação de proteínas ou de síntese de proteínas não é perfeito. Algumas vezes proteínas vão ficar mal enoveladas e elas são degradadas pelo corpo. O problema é que essa velocidade de degradação tem um limite. Se você está produzindo muito mais proteínas mal enoveladas, porque elas não são glicosiladas direito, e do que você consegue degradar, essas proteínas começam a se acumular no retículo e elas causam um problema celular que é chamado de estresse de retículo. O retículo fica estressado. Tá? Se isso não for resolvido, a célula pode morrer. Então, uma coisa que a gente pode... um modelo interessante para se estudar galactosemia e proteínas mal enoveladas são leveduras. Então, como a vitília loelia é muito conservada evolutivamente, ela está presente desde fungos até em mamíferos, você pode usar vários bichos, eu vou mostrar aqui vários seres para estudar a galactosemia. Então aqui no caso, as pessoas estão estudando usando levedura, que é um fungo, mais para frente estão usando moscas também. Eu já mostrei camundongo, as pessoas também usando mosca para estudar a galactosemia. Tá? Porque a via muito conservada são as mesmas enzimas em todos os organismos que a gente olha. Tá? Então se você pega, então você faz uma levedura que você deleta esse gene chamado GAL7, ela fica galactosêmica, tá? É uma das enzimas envolvidas com a via de Leloir. Tá? E aí se você cresce essa levedura, então além de você vai sacanear a levedura, tá? Além de você deixar ela galactosêmica, você cresce ela em galactose. Então a única fonte de comida que ela vai ter é galactose, uma coisa que ela não consegue usar direito. Tá? Então ela começa a pegar aquela galactose, não consegue usar direito, as proteínas ficam mais anoveladas. E aí que a gente olha aqui, o que os autores estão olhando, são a expressão de dois genes, CAR2 e ERO1, que são envolvidos com o estresse de retículo. Então são marcadores. Se esses genes aqui aparecem mais expressos, isso significa que a levedura está com estresse de retículo. E é o que a gente consegue ver. Se você olha o controle, a expressão do gene é baixo, mas se você trata as leveduras galactosêmicas com galactose, elas ficam estressadas. A expressão do gene aumenta. Beleza? Beleza. E aí... Mas tudo bem, a levedura é que ela sobrevive, tá? Você está sacaneando a levedura, mas ela está viva ainda. Para você sacanear mais a levedura ainda, o que eles fizeram foi o seguinte. Eles fizeram uma levedura galactosêmica, tá? Mas além disso, eles desligaram a capacidade do retículo se defender. Então, o que o retículo faz quando ele está com estresse de retículo? Tá? Ele aumenta a expressão de vários genes, aqueles que eu mostrei, por exemplo, e, por exemplo, eles aumentam a síntese de lipídio para conseguir aumentar o tamanho do retículo. Então, para você tentar se livrar do problema, imagina que o retículo é um quartinho da bagunça. Tá? Tipo esse meu aqui que eu tô meu escritório é um quarto meio bagunçado. Tá? Depois que eu desligar a apresentação, vocês vão reparar que tem um monte de livro aqui atrás, tem uma bagunça aqui. Tu imagina que isso aqui é o retículo. E o estresse de retículo é você começar a jogar um monte de bagunça aqui. Tá? Essas proteínas mal enoveladas é a bagunça que você está fazendo. Uma forma de você resolver esse problema é você tirar a bagunça. Então você aumenta a degradação dessas proteínas mal enoveladas. E uma outra forma que você tem é você começar a tentar aumentar o quartinho. Então você faz uma obra para aumentar o seu quartinho da bagunça. Então você aumenta o tamanho do retículo e dilui aquela bagunça que você está fazendo. É uma forma de você responder. Então a célula tem várias formas de tentar resolver esse estresse. Aumenta o tamanho do retículo, aumenta a degradação, diminui a produção de proteínas para tentar não morrer. O que os caras fizeram aqui foi, além de desligarem a via da galactose, então fazer uma levedura galactosêmica, eles desligaram dois genes, IRI1 e RAC1, que são genes envolvidos com a resposta ao estresse de retículo. Então, além dela aumentar o estresse, você não consegue resolver o problema. E o que eles mediram aqui? A sobrevivência da levedura.
Então, se você tem uma levedura galactosêmica tratada com galactose, embora ela fique toda estressada, ela sobrevive. Agora, se você desliga a via da galactose, mas não deixa ela se defender, elas acabam morrendo. Tá? Então, uma outra coisa que pode acontecer em pacientes galactosêmicos é se você tiver uma galactosemia não tratada, você pode ter morte celular por excesso de estresse de retículo. Tá? Então, parte dos sintomas podem ser explicados também porque células podem estar simplesmente morrendo. Então você tem acúmulo de galactitol, falta de glicosilação de proteína, morte celular. São coisas que estão envolvidas com a galactosemia. Tá? Além disso, vocês entenderam? Posso passar para outra parte? Posso continuar? Por mim, sim. Isso. Uma outra coisa que acontece é a seguinte. O estresse oxidativo parece estar envolvido com esse sistema. Então, nesse caso aqui, os caras, como eu falei, usaram moscas para estudar. Então, eram moscas mutantes que também eram galactosêmicas. Então, elas tinham problemas na via de Leloir, não conseguiam lidar com galactose direito. Tá? E aí, o que eles viram? Acho que está pequenininho aqui, mas a barrinha branca é o controle, a barrinha preta é a mosca galactosêmica. Tá? E eles estão medindo aqui... não sei se vocês viram isso na biologia do ensino médio, mas na farmácia provavelmente não, mas eu sou biólogo e eu trabalho com inseto. Então, as moscas, não sei se vocês já tiveram a experiência desagradável de deixarem lixo em casa e irem viajar e quando voltarem tem um monte de larva de mosca. Tá? Então a mosca, como é que é o ciclo de vida da mosca? Ela bota o ovo, sai uma larvinha, então mosca, a drosófila que é usada, a larva cresce em 3 estágios, né? Ela vai crescendo, depois ela empulpa, que é tipo fazer um casulo, tá? De borboleta, e aí sai a mosca adulta. Tá? Nesse primeiro quadrado aqui ele está mostrando quanto das moscas sobrevive até virar o casulo. Tá? Então se vocês olharem, a mosca já é mais sensível, tá? Mesmo se você não trata ela com nada, ela é um pouquinho mais sensível. Agora, se você trata com paraquat, que é um agente oxidante, aumenta o estresse oxidativo, a mosca morre muito mais rápido. Tá? Então conforme você aumenta a concentração de paraquat, ela morre muito mais rápido. Tanto ela não chega a virar casulo ou ela não vira adulto. Tá? Por outro lado, se você trata com antioxidante, tipo vitamina C, se dá vitamina C para mosca, ela sobrevive mais. Conforme você aumenta a concentração de vitamina C, a barrinha preta vai aumentando. Tá? Então parece que de fato essas moscas elas são mais sensíveis. Bom, ela já tem problema de desenvolvimento, tá? Então ela não cresce direito mesmo, sozinha ela já morre mais. Mas elas são mais sensíveis a agente oxidante. E se você trata ela com agente antioxidante, você recupera, pelo menos parcialmente, esse desenvolvimento. Tá? Isso indica que o estresse oxidativo está envolvido no processo. Então você também, esse acúmulo de galactose ou problemas na via de Leloir, de alguma forma causa um estresse oxidativo nas células que podem fazer parte da causa dos sintomas também. Ah, mas tudo bem, mas isso aqui é mosca. Mosca é muito longe de gente. De fato, mosca é relativamente longe de gente. Então aqui o que os caras fizeram foi tentar tratar camundongos galactosêmicos, mais próximo da gente agora, com antioxidantes e olharem a catarata. Lembra? Lá no começo eu falei que os camundongos galactosêmicos apresentam catarata. Então eles fizeram aqui, eles estão medindo no eixo aqui, no eixo Y, é a opacidade da retina. Tá? Então é o índice de catarata que o camundongo tem. Então aqui a segunda barrinha é o camundongo galactosêmico tratado com veículo, tratado com placebo. Tá? Então se vocês verem, conforme vai passando o tempo, em 4 semanas ele está super cheio de catarata, muito mais que o camundongo normal. Mas se você trata com diferentes concentrações de antioxidante, tá? Aqui tá meio, não sei porque o cara fez isso, mas a terceira barra é a concentração maior e aqui é a menor. Tá? Se você compara o veículo com algumas concentrações, na última semana, por exemplo, você vê que essas concentrações intermediárias aqui, embora você não tenha uma cura total, uma prevenção total da catarata, você tem uma reduçãozinha no nível de opacidade do olho do camundongo. Tá? Então o efeito não é muito grande, mas parece que esse tratamento com antioxidante é capaz de, pelo menos em parte, prevenir um pouco a catarata. Então tanto em mosca quanto em camundongo,
parece que os antioxidantes têm um efeito importante no desenvolvimento da doença. Beleza? Então, como eu falei, tem muito mais pergunta do que resposta nessa parte, porque tem várias coisas acontecendo e não necessariamente está relacionado diretamente com a via de Leloir, tá? Como a inibição de uma via pode causar vários outros problemas, você pode ter vários efeitos, às vezes, inesperados. Então eu falei para vocês que o que parece estar envolvido é galactitol, glicosilação de proteínas, estresse de retículo e problemas com estresse oxidativo, tá? Qual é o certo? Tá? Qual é o principal problema? Não sei. E não sei se na verdade tem um principal problema. O Ernest Mayr, que era um evolucionista, morreu no início do século, acho que morreu em 2003, se não me engano. Ele dizia o seguinte: quando em biologia você tem mais de uma hipótese para explicar um fenômeno, provavelmente a resposta está entre as duas. Então provavelmente você tem todos esses 4 fatores envolvidos com o processo da doença. Então você tem o acúmulo de galactitol causa coisas, o estresse de retículo e a falta de glicosilação também, o estresse oxidativo também causa alguns sintomas. Isso dificulta muito em você pensar em um tratamento eficaz para a galactosemia, porque não adianta nada você tentar resolver o problema do galactitol se você vai continuar tendo problema de glicosilação de proteínas, tá? Então isso dificulta muito quando você tem uma síndrome com várias causas, ou uma causa que gera vários fenômenos, fica muito mais difícil de você conseguir algum tipo de tratamento, tá? E além disso, outras coisas podem estar envolvidas. Então uma outra coisa que viram com levedura, e eu não botei aqui, mas olha só, pensa aqui comigo. Se você tem, por exemplo, um problema nessa... Como eu falei, eu usei lá de exemplo no início. Se você tem problema na galactoquinase, você vai acumular, como a Mariana falou, galactose. Agora, se você tem um problema na transferase, o que vai acumular? Vai acumular imediatamente ou majoritariamente galactose 1-fosfato e o DP-glicose. Isso vai causar 2 problemas que não necessariamente vão estar envolvidos com o galactitol. Podem também estar, mas, por exemplo, você vai ter um sequestramento de fosfato e um sequestramento de UDP. Pode ser parte dos problemas causados na galactosemia do tipo 1 não sejam pelo acúmulo de galactitol, mas o acúmulo de galactose e um fosfato faz com que a célula fique com deficiência de fosfato. O fosfato está tudo preso nessa molécula aqui. Ou o sequestramento de UDP. O UDP fica todo preso aqui e ela não consegue usar esse UDP para outras coisas e não consegue sintetizar o UDP suficiente para manter a viabilidade celular. Então você pode ter, além dessas coisas que eu falei, outras hipóteses sendo estudadas para tentar explicar como é que funciona a galactosemia. Beleza? Certo? Sim, tranquilo. Beleza. Última coisa que eu vou falar para vocês a título de curiosidade. Eu não sei se eu falei isso para vocês na primeira aula, mas eu gosto para estudar bioquímica muito mais do Leninger do que do Strayer. O Strayer é muito químico, o Leninger tem historinhas mais divertidas. Uma das historinhas divertidas é essa aqui, tá? A glicose, ela pode ter várias vias depois que ela é absorvida, tá? Então você pode estocar essa glicose em glicogênio, no nosso caso, ou em amido ou sacarose, se você for uma batata ou uma cana de açúcar, eu acho que não é o caso. Então a gente vai estocar basicamente em glicogênio. A gente pode degradar isso ou oxidar isso via glicólise em piruvato, ou oxidar isso via pentose fosfato, tá? Para que serve a via de pentose fosfato, que é a parte renegada do Leninger? Eu falo isso na aula de metabolismo, mas aqui também serve. Se você você consegue pegar livro na biblioteca ainda, ou a biblioteca está fechada para sempre? Ela está fechada, mas você consegue ter acesso virtual. Ah, tá. Tá fechada para sempre, né? Porque a biblioteca, cara, tá fechada há muito tempo, isso é uma pena. Mas é o seguinte, bom, e agora que não vai reabrir mesmo, né? Assim, além de Covid vai ter mofo, né? As pessoas vão morrer de rinite também naquela biblioteca. Mas bem, na minha época já era assim, imagina agora, tá fechado há tanto tempo.
Se você conseguisse pegar na biblioteca o Leninger, na minha época a gente pegava o Leninger e você olhava as folhas assim, você via duas linhas brancas nas folhas, tá? Com ele fechado. Que eram os capítulos não lidos. Um mais grosso, que era o Ciclo da Ureia, que a gente vai falar na próxima aula, e o outro que era a Via das Pentoses, porque ninguém nunca olhava para essas coisas, embora a Via das Pentoses seja super importante para o metabolismo. O que a Via das Pentoses faz? Ela oxida a glicose em ribose 5-fosfato, por isso que é das pentose fosfato, porque gera uma pentose fosfato, tá? E isso é importante para a síntese de DNA, RNA, nucleotídeos, essa ribose vai ser usada para isso, mas a principal papel dela é gerar NADPH, tá? A via das pentoses é uma das únicas vias metabólicas do corpo capazes de gerar NADPH diretamente, tá? Por que serve esse NADPH? Ele serve para você sintetizar todas as coisas. Enquanto as vias anabólicas, ou as vias catabólicas, né, de degradação de coisas, usam NAD como cofator, as vias anabólicas de síntese usam NADPH. Isso é importante porque você consegue separar aonde está o seu poder redutor. Tá? Então, se você quer produzir ATP, você usa NAD. Se você quer construir coisas, você usa NADP. Tá? Então, por exemplo, você usa NADPH para sintetizar ácido graxo, colesterol e por aí vai. Além disso, você usa isso para combater o estresse oxidativo. Tá? Então, o NADPH é, por exemplo, usado para reduzir glutationa. E aí a glutationa funciona como um escudo para a oxidação. Então, ela está super presente na célula. Se ela é oxidada, ela é oxidada, mas ela consegue ser regenerada pela glutationa redutase, e isso usa NADPH como fonte de poder redutor, tá? Para você conseguir regenerar. Então, se você não tem NADPH, você fica vulnerável ao estresse oxidativo, por exemplo. Por que eu estou falando disso tudo? Lá no Leninger tem uma historinha que era assim: por que não sei agora que eu não sei quem é o grego, não sei se é o Aristóteles ou o Platão ou Sócrates, um desses três, dessa tríade de gregos famosos, que ele falava que para os seguidores deles não comerem falafel, que na época era feito com feijão de fava, tá? Porque ela tinha uma doença chamada de favismo. O que acontece? Quando a pessoa comia feijão de fava, ou o bolinho lá, o falafel feito de feijão de fava, as pessoas passavam mal, tá? Elas tinham problemas digestivos, ficavam passando meio mal, e já se sabia que isso era causado pelo feijão de fava. Tá? Ou, na verdade, o Sócrates desconfiava que isso era causado pelo feijão de fava. E ele falava para as pessoas não comerem. Aí a pergunta que eu faço para vocês, vou desligar a apresentação aqui, que aí vocês podem me olhar de novo. Eu pergunto para vocês o que raios... Duas perguntas. Se as pessoas passavam mal, por que elas continuavam comendo o negócio? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, deixa eu lembrar como é que eu tenho que formular ela. Se a pessoa passa mal, por que ela come? E por que as pessoas continuavam comendo, né? Acontece o seguinte: nessa região lá da Grécia e de Roma Antiga, por incrível que pareça, as pessoas era uma região há muito tempo atrás que você tinha problema de malária, tá? Aliás, o nome malária vem do latim de mau ar, né? As pessoas achavam que as pessoas iam para o pântano e o ar contaminado do pântano não dava malária. Na verdade, eram os mosquitos que viviam no pântano, picavam as pessoas e passavam malária para elas, mas elas não sabiam ainda. Então, malária vem de mau ar. E aí, o feijão de fava, na verdade, ele é um pró-oxidante, tá? Então ele era importante para as pessoas consumirem o feijão de fava porque protegia contra a malária, embora eles não soubessem disso. O que acontece? O plasmódio, né, que é o causador da malária, ele infecta as células vermelhas do sangue, as hemácias. E aí, a hemácia é super oxidativa, porque ela carrega oxigênio, né? Então ela é um ambiente muito oxidante. Ela está carregando oxigênio no sangue. E o plasmódio é relativamente sensível a estresse oxidativo. Então, se em condições normais, o plasmódio consegue chegar, invadir e ficar de boa. Agora, se você estressa um pouquinho a mais o corpo, ou seja, se o cara come feijão de fava constantemente,
ele tem um nível de estresse oxidativo maior, causado pelo feijão de fava. Isso faz com que ele, o nível de estresse oxidativo seja o suficiente para matar o plasmódio ou impedir que o plasmódio infecte a célula. E aí era uma forma de prevenção para a malária. Era tipo uma cloroquina que funciona para o Covid-19. No caso, não funciona preventivamente ou não. Mas então as pessoas comiam aquilo, era comum, isso é comum em várias culturas, de você comer algum tipo de planta ou alimento que acabam causando uma melhora ou protegendo contra alguma doença. Então era comum as pessoas comerem feijão de fava e se protegeram contra a malária, embora eu não sei se necessariamente elas sabiam disso. E é por isso que as pessoas comiam. Mas por que as pessoas passavam mal algumas pessoas passavam mal quando comia? Era também por causa da malária. Vocês lembram, voltando pro azinho, vocês lembram da anemia falciforme, que era um caso clássico de viabilidade do heterozigoto, que era o Szão, o Szinho? Então lá na África, as pessoas com anemia falciforme, se você é Szão, você não tem anemia falciforme, então você não tem anemia falciforme, mas você é sensível à malária. Se você é Szinho, você tem uma anemia falciforme muito grave, e aí você morre de anemia falciforme. Agora, se você está no meio do caminho, você tem uma anemia falciforme muito branda, mas as hemácias ficam todas esquisitas e o plasmódio não consegue invadir, então você fica resistente à malária. Então você tem uma anemia falciforme muito leve e é resistente à malária. Lá na Europa, na Ásia, na Grécia e em Roma, você tem uma coisa parecida, mas que era com a via das pentosas de fosfato. Então deixa eu voltar aqui. Vocês não estão vendo. Deixa eu voltar a apresentar. Eu desliguei aqui, esqueci que eu ia usar de novo. Então, se vocês olham as pessoas lá na Europa, na Grécia e na Itália, elas não tinham a primeira enzima, que é a glicose desidrogenase, glicose fosfato desidrogenase. Então, eles tinham a mesma coisa. Se você tem as duas enzimas bonitinhas, se você é azão para essa enzima, a sua via das pentosas funciona super bem, você fica protegido contra estresse oxidativo, mas é sensível à malária. Se você não tem a enzima, você não tem via das pentosas, provavelmente você vai ficar muito mal. Desculpa. Mas se você tem só metade, então se você é azinho, você só tem metade dessa enzima, da atividade dessa enzima, você gera NADPH o suficiente para sobreviver, mas você tem um nível de estresse oxidativo mais alto. Então você é resistente à malária. Tá? Então era comum as pessoas terem essa mutação, até hoje é comum as pessoas terem essa mutação lá na Europa. Tá? É um ambiente comum. E aí o que acontece é o seguinte: quando você junta isso com feijão de fava, você complica o negócio. Porque aí o cara tem, se ele tá no meio do caminho resistente à malária, e ele come feijão de fava, ele passa mal. Porque ele não tem proteção contra o estresse oxidativo. E aí, ele é resistente à malária, já está com o nível de estresse oxidativo meio alto, mas se ele come o feijão de fava, aumenta muito e ele passa mal. As pessoas que não eram protegidas contra a malária, comiam feijão de fava, não passavam mal e ficavam protegidos contra a malária. Então você tinha uma interação super esquisita, genética e alimentar, nutricional nessa época, porque você tinha essa doença, que é uma doença genética também de catabolismo de carboidratos, que é deficiência da via das pentoses, deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que aí fazia com que as pessoas que comiam feijão de fava passassem mal. Então elas não podiam comer o bolinho falafel na época, mas elas já estavam protegidas contra a malária. Tá? Então, na verdade, no final, se você comeu comeu falafel lá e passou mal, pode ficar de boa se você está protegido contra a malária. Se você comeu e não passou mal, come para se proteger contra a malária. Então a ideia era basicamente essa. E eu acho essa história muito louca. Leia o Leninger é bom para isso. Tem várias historinhas legais. Eu vou contar mais uma historinha na próxima aula. Beleza, crianças? Então a aula acaba aqui, essa pelo menos, tá? Então acho que a gente conseguiu. Vocês conseguiram ouvir relativamente bem, né? Eu acho que até pipocou num pedaço e aí não. Mas depois funcionou bem. E aí a gente conseguiu gravar tudo e não precisou usar o meu 4G, fiquei super feliz. É isso, perguntas. Quando João Pedro Bernardo é o que eu estou pensando? Eu achei que você ia perguntar se tinha algum texto para corrigir. Tem vários textos para corrigir, o Gustavo está corrigindo.
Vocês vão receber um monte de uma vez só. Quando as aulas vão ficar disponíveis no YouTube, então eu vou olhar a gravação. Se minha internet continuar funcionando, eu vou tentar carregar agora, hoje, logo. Vai levar um tempo, porque o vídeo ficou grande, tem... não sei quanto tempo de gravação já tem. Tem 1h30. Então vai levar um tempo para carregar, mas eu acho que até o final do dia ele já está carregado lá. Assim, para garantir, amanhã vai estar. Porque aí pode ser que agora eu tenho que ficar com o meu filho e aí ele vai tocar o terror, não vou conseguir carregar esse negócio. Aí quando ele dormir, eu carrego. Então aqui é 3 turnos, 2 turnos cuidando de criança e 1 turno trabalhando de madrugada. A gente não dorme mais. Como vai ser... alguém perguntou se vai ter EAD. Então assim, João, até amanhã, no mais tardar amanhã de manhã a aula tá lá. Tá? E aí, entrem lá no canal, naquele link que eu mandei, e curte o canal para vocês terem acesso lá. Tá? Deixa eu procurar aqui, e aí eu mando para vocês pelo chat o link. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Tem 24 inscritos no canal. Tem pouco, tem que ter mais. Cadê seu canal? Seu canal. O link... Opa. O link é esse aqui, ó. Então esse aqui é o link do canal lá no YouTube, tá? Então se inscreve, clica no sininho, que aí vocês vão receber quando tiver o vídeo novo, vai estar lá. Tá? Aí eu vou criar uma playlist das aulas, depois se vocês quiserem ir passando pela playlist, vai funcionando, tá? Vai ter ED... Marcela, como assim ED? Se eu vou mandar, tipo, questões para vocês fazerem? Não, nunca fiz, mas acho que se vocês acharem que precisa, eu posso, por exemplo, mandar umas questões de provas antigas, verdadeiro ou falso. Posso pedir pro Heitor também umas provas antigas e a gente bota umas, para vocês terem uma ideia de como vai ser. Eu boto no mesmo link, eu vejo com o Heitor e boto lá, tá? Posso fazer assim, não tem problema nenhum. A prova não vai ser viável. Eu não uso o Moodle ainda, mas em algum dia a gente vai fazer isso. Mas aí vai ser via formulário do Google, tá? Então eu vou gerar um formulário e vocês vão entrar lá. A primeira prova vai ficar aberta de segunda a quinta. A outra prova vai ficar um dia só aberto, tá? E vocês entram lá, quando estiver aberto, responde. E é isso, verdadeiro ou falso, 20 questões verdadeiro ou falso. Se for falso, justifica. Como eu sou muito bonzinho, se você dizer que é falso, certo, mas justificar errado, eu te dou meio ponto. Olha como eu sou legal. Esse formulário eu vou fazer, Bárbara. Esse formulário eu vou gerar um link, tá? Eu vou gerar um linkzinho, aí quando estiver liberado vocês entram lá e respondem. Eu não tenho esse link ainda, eu não fiz. Beleza? Pergunta sobre a aula? Eu tenho, professor. Fala aí, quem é você? Rodrigo. Rodrigo, fala aí, Rodrigo. Professor, eu queria só que o senhor repetisse aquela parte que o senhor falou do glaucoma. Da glaucoma não, desculpa, catarata. Catarata. Por que gera catarata? É porque eu fiquei na dúvida, porque eu lembro que... Eu não sei se tem muita ligação, mas eu lembro que uma das ocorrências dos pacientes com diabetes, com hiperglicemia, era que na fase de pico da crise ali, que a pessoa perdia meio que a visão, entendeu? Eu queria saber se tinha ligação com isso que o senhor falou. Tem uma coisa parecida. Na verdade, a enzima é a mesma. Então, essa redutase aqui, a aldose redutase, ela transforma a galactose em galactitol, mas ela também transforma glicose em sorbitol. E aí, no caso, deve ser uma coisa semelhante. Você tem um acúmulo desse açúcar esquisito reduzido na célula, não consegue sair mais. Ele muda, a princípio, a teoria de que ele muda a pressão osmótica ali da célula e as proteínas precipitam, e aí você tem o opacamento da retina por precipitação de proteínas e coisas. A base é a mesma, a diferença é o açúcar que está acumulado. Na galactosemia é a galactose e no diabetes é o açúcar, a glicose mesmo. Mas o processo depois é basicamente o mesmo. Beleza. Obrigado, professor.
Amanda, você disse que a síndrome é muito complexa de tratamento, então por que o tratamento com apenas hoje gerou um resultado positivo? Então, gerou um tratamento, gerou uma resposta pequena, embora pequena, para a catarata. Mas era o que eles conseguiam olhar ali no camundongo. No camundongo, o que eles conseguiam ver mais fácil era a catarata. Mas, por exemplo, eu não sei se o camundongo, se isso resolveu o problema de oxidação, de glicosilação de proteína, estresse de retículos, essas outras coisas que estão envolvidas, eles não mediram, tá? Então pode ser que o antioxidante pode fazer parte do tratamento. Você vai conseguir resolver algumas coisas, mas eu não sei se vai ser um tratamento único que vai conseguir resolver tudo. Se fosse, seria ótimo, né? Você só dá Cebion pro cara e você resolveria. Mas o que você tem que fazer é você conseguir, no caso do tratamento hoje, para quem tem galactosemia, é reduzir ao máximo a quantidade de galactose que o cara consome, tá? O resultado foi mais para catarata, foi o que eles olharam. Mas ainda assim não é o suficiente normalmente, porque a gente sintetiza a galactose, tá? A gente é capaz de fazer a nossa própria síntese. Então, mesmo que você corte totalmente da alimentação, ainda assim você vai ter um pouco de efeito, porque você vai ter galactose sendo formada e que não vai conseguir ser degradada. Então você sempre fica ali, você consegue controlar um pouco a doença, mas de fato tratar e curar você não consegue ainda. Show? Mais alguma coisa? Show. Então, no final as aulas acabam... É a primeira vez que eu estou fazendo, então eu não sei como é que vai funcionar. As aulas acabam ficando um pouco mais curtas, porque como a gente acaba interagindo menos, eu não consigo falar direto com vocês, acaba sendo um pouquinho mais curto do que as 2 horas. Mas isso não necessariamente é ruim. Mas bom, funcionou. Então se ninguém tiver mais nada, a gente pode encerrar. E aí a gente volta na semana que vem no mesmo bate-horário. Tá? Então sexta-feira que vem, 1h, a gente está aqui para dar aula de ciclo da ureia e hiperamonemia. Beleza? Então é isso aí, crianças. Lavem as mãos, comam frutas, usem filtro solar, usem máscara e fiquem em casa, se puderem. Tchau, tchau.